Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estudantes do primeiro ano, professor presencial, turmas aí dos diversos municípios do estado de Rondônia, interior de Rondônia, aqui também as cidades do Baixo Madeira, Cuniã, Nazaré, Calama, alguns locais que eu já estive presente, assistindo aula aí com os estudantes. Já tenho essa experiência aí, sei que não é nada fácil estar aí na condição de estudante, viu? Assistindo as nossas aulas, muitas vezes até um sono, né? Hoje até eu estou com sono, estudante, mas não se preocupe não, olha, já estamos quase concluindo a unidade 1. Essa aula é a última aula de conteúdos da unidade 1, depois faremos as revisões, as avaliações e depois vocês terão a unidade 2 com o professor Hélio, tudo bem? Então fiquem atentos, focado nos estudos, porque é o seu momento. Jovens, né, estar neste momento na condição de estudante é muito importante. Concluir o ensino médio para que você possa dar início aí aos outros projetos de vida que vocês estão planejando. Certo? Então, vamos lá dar início à nossa aula. Vamos falar de um tema muito interessante, filosofia socioambiental, as relações entre sociedade e natureza. É um tema que precisa ser abordado em todas as áreas de conhecimento, certo? Não é só em biologia, não é só lá nas ciências, na matemática, enfim. O meio ambiente, a natureza, as questões da natureza, precisamos discutir em todas as áreas. A filosofia não pode ficar de fora. Por quê? É por meio da filosofia que nós fazemos questionamentos, reflexões críticas, né? O primeiro tópico é a natureza e as sociedades humanas, produção, consumo e sustentabilidade. E o último tópico, unidades de conservação e corredores ecológicos. São 4 tópicos, na verdade, né? Então, vamos então dar início no primeiro tópico, a natureza e as sociedades humanas. Que natureza é essa que a senhora está falando, professora? Todo o ambiente natural, né? Que envolve os rios, as vegetações, as florestas, o campo, enfim. E a cidade também, né? Natureza, o ambiente, ele é tanto urbano ou rural ou em ambientes mais distantes, florestas, né? Tudo tem relação com a sociedade. Nós temos responsabilidade com esses ambientes naturais. Por isso que os danos ambientais acelerados, né, que ocorrem de forma acelerada, o ritmo de produção e a escala mundial de sensibilização, segundo, né, os estudiosos, os estudos divulgados aí nas mídias sociais, que precisamos dar importância a essas questões, questionando as ações humanas e os danos causados ao meio ambiente. Mas como causamos os danos, professora? Porque precisamos plantar, né? Precisamos produzir alimentos, né? Precisamos também criar animais. Porém, estudante, isso precisa ocorrer de forma harmônica, equilibrado, né? Por isso acho que o Hélio colocou essa imagem aqui, dessas peças aqui do quebra-cabeça. O uso dos ambientes naturais, da floresta, da natureza, as produções em alta escala, em grande escala, precisa ser consciente, sensibilizada, de forma sustentável, para que o ambiente não perca o equilíbrio, né? Uma vez o desequilíbrio, ocorre essa falta de equilíbrio, já vai causar danos à natureza. E o que a filosofia diz sobre a relação entre sociedade e natureza? Qual é o papel da filosofia? Assim, em diversos campos de estudo da filosofia, as discussões remetem o quê? Ao seguinte fato: humanidade e natureza são inseparáveis. Há uma relação intrínseca entre os seres humanos e a natureza. O que nós utilizamos da natureza? Sem causar muito impacto. Sem causar impacto, nós precisamos do ar, nós precisamos do espaço para morar, precisamos de produzir alimentos,
mas sem causar impactos ou danos de forma grande, né, de alta escala. Para o pensador, a intensidade e a veloz aplicação de técnicas de racionalidade humana imprime mudanças significativas e aceleradas de tal ordem que criam meios cada vez mais artificializados. Então, com o avanço das tecnologias, com o uso de máquinas, essa produção ela acelerou, né? E ela ocorre de alta escala, e isso pode causar muitos danos à natureza. Mas, professora, se estamos produzindo mais, é porque há mais pessoas para serem sustentadas. Isso é verdade, estudante. Mas precisamos ter consciência, né? Desenvolver as atividades de produção com equilíbrio. A Terra é nossa morada, nossa casa. Sabemos, né, que só temos esse planeta que é possível viver, né, vivermos, né, devido às condições, né, que nós temos aqui: água, terra, oxigênio. Então, ela é a extensão da nossa casa, porque a nossa casa não é só um ambiente dentro, né, de uma estrutura fechada. Nossa casa ela é todo o espaço ambiental, né? É um palco no qual se desenrola a vida. A palavra morada refere-se, então, à casa, lugar de acolhimento, segurança, proteção. Assim, a terra requer cuidado, né? Assim como a nossa casa, lá aquele espaço menor, precisa de cuidado, precisa de conservação, de equilíbrio, limpeza, também não é diferente com o planeta. É preciso, então, conhecê-lo, saber suas potencialidades, seus limites naturais. Então, queridos, essa imagem é uma imagem, né, um livro aberto, no qual temos ali vários ambientes, né, como o rio, a floresta, as plantas, tudo isso nós utilizamos para a nossa vida. Então, queridos, vocês que moram aí, vocês já pararam para pensar aí nesse espaço que você mora? Como que é a conservação desse espaço? Os nossos estudantes que moram, por exemplo, em comunidades próximas ao rio. Qual o cuidado que a sua comunidade tem com o rio? Certo? O lixo recolhido, né? Sabemos que em algumas localidades não é feito a coleta do lixo. O que é feito com esse lixo que as pessoas produzem aí? Certo? Nós sabemos que o lixo se divide em vários, né, tipos de resíduos. Tem os resíduos sólidos, os resíduos biodegradáveis, pode ser utilizado até para fertilizar uma terra, para fazer uma horta. Então, tudo isso precisa ser feito reflexões para que faça o uso certo, o descarte certo desse material. Lá nas comunidades indígenas, né? Como é feito o reaproveitamento do lixo? Porque a gente sabe que nós fazemos compras no mercado e a maioria dos nossos produtos vem com embalagens. O que é feito com essas embalagens? Como que é jogado lá no espaço natural? Nós sabemos que tem materiais que duram 200 anos para se decompor na natureza. Então, observe que todas as nossas ações precisam ser feito uma organização de para onde vai esse lixo, quanto tempo esse lixo vai ser decomposto, o que eu posso reutilizar para aproveitar, para não ficar só produzindo lixo. Então, em todos os lugares, o mais remoto possível, é preciso ter a consciência ambiental. Seja os estudantes, na escola, os professores, as comunidades. E aqui na zona, né, no perímetro urbano, não é diferente. Não é porque o caminhão faz a coleta do meu lixo que eu vou descartar esse lixo de qualquer jeito. Preciso separar alguns materiais, ter cuidado com os materiais que eu vou colocar ali naquela sacola, naquele lixo. Então, estudante, tudo na nossa vida é preciso ser feito reflexões sobre as nossas ações, porque elas nos trazem consequências.
no futuro. E o planeta já está demonstrando aí as consequências das nossas ações. Desde a menor, né, comunidade até uma cidade grande como São Paulo. Lá em São Paulo nós temos aí um exemplo do rio que secou, que morreu, é um rio morto que corre dentro da cidade. Então, é isso que nós queremos com nossos rios aqui na Amazônia. Sabemos que a seca que houve aí nos anos anteriores também quase fez desaparecer alguns rios, né? Ainda bem que com a chuva ele voltou, mas alguns rios secaram totalmente. Então, nós não temos controle da natureza. Nós não temos o controle. Porém, as nossas ações podem causar maiores danos ainda. Voltando para a tela, vamos continuar aqui fazendo a leitura do texto. Então, cuidar da nossa casa é cuidar de nós mesmos e das próximas gerações, né? Com a afirmação de que a Terra é a nossa morada, nossa casa, consideramos então que é algo mais do que apenas um planeta. É o nosso futuro, né? O agora, o planeta é o que nós precisamos agora e futuramente, né? Para as nossas próximas gerações. Entender, então, a importância de seu equilíbrio e ciclos naturais para a sua existência é crucial para a vida humana. E esse entendimento, essa importância precisa ser dada por todos nós. Duas características vindas do pensamento do filósofo Aristóteles, que são relevantes para a discussão de uma ética do meio ambiente. Ética do meio ambiente é a ter consciência de que o ambiente é um lugar que é super importante para a nossa vida, ele não está distante de nós. A floresta que está ali do outro lado do rio tem a ver com a minha vida também, porque essa floresta que mantém a sobrevivência dos animais, que mantém a chuva, né, o ciclo correto da chuva. O ser humano deve ser visto como integrado ao mundo natural, ou seja, nós temos uma integração com o mundo natural, com a natureza. O saber técnico ou instrumental, por meio do qual o homem, o ser humano, intervém na natureza, no meio ambiente, deve ser subordinado à decisão racional e ao saber prudencial, né? Então, decisão racional é ter consciência crítica das nossas ações, da forma que utilizamos da natureza, de forma equilibrada e autossustentável. Outro autor, Ailton Krenek, um filósofo e líder indígena, vai dizer que a nossa mãe, a terra, nos dá a graça do oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã, por exemplo, com o sol, deixa os pássaros cantar, correntezas e as brisas se movem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar e o que a gente faz com ele. Então, estudante, essa fala desse filósofo indígena é super importante. Olha o valor que ele dá à terra, né? À mãe terra, porque ela é nossa casa, nossa mãe. Quem cuida muito bem de nós? Não é nossa mãe? Então, a terra é como se fosse a nossa mãe, porque ela nos dá tudo. Vocês já pararam para pensar sobre os diversos alimentos que nós temos na natureza, as frutas maravilhosas, os tipos de alimentos, que não foi o homem que criou, está na natureza. As diversas espécies de animais. É maravilhoso saber que existem animais para a gente apreciar, né? Por mais ferozes que eles sejam, mas ele tem a casa dele, que lá é um ambiente natural. E é muito maravilhoso saber que existem esses seres vivos aqui conosco, que não estamos sozinhos, né? Não é só a nossa espécie, tem outras espécies também. Karl Marx é outro filósofo moderno, podemos dizer, em seu manuscrito, lá em 1844, afirma que o homem vive da natureza. Significa, então, que a natureza é o seu corpo.
com o qual ele tende a ficar num processo contínuo para não morrer. Então, nós utilizamos de tudo que tem na natureza, certo? Então, precisamos do mais simples cidadão, que somos nós, que atuamos todos os dias, né? Na escola, atuamos na saúde. Você que é estudante, que também é em grande, né, quantidade, nós temos milhares de jovens que estão na escola, que também são consumidores de materiais, né, somente tecnológicos, instrumentos, ferramentas, também produz lixo. Então, todos nós somos responsáveis, né, por cuidar desta casa. Karl Marx diz que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza. Não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é parte da natureza. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, a ideia era de que o planeta poderia ser incansavelmente explorado, porque havia ainda poucos habitantes, né? Não havia população em grande escala. Então, a natureza era imensa em relação a isso. Hoje, sabemos que não é mais. Com a expansão das cidades, né, das metrópoles, dos grandes centros, e com o consumismo e com o aumento da produção, se explora muito mais a natureza. Então, com tamanha exploração, em nenhum tipo de mobilização para debate sobre os impactos ambientais e a finitude dos recursos naturais, né, com a falta disso, chegamos a esse ponto. Atualmente, percebemos que o planeta Terra tem seus limites e seus recursos são finitos, e não como se pensou antes. Então, antes o homem tinha essa visão que o planeta era infinitamente, poderia ser infinitamente ser explorado, e já observamos que não. Somente com a devastação da floresta, né? Com a desmatação. São árvores centenárias, milenárias até, né? Foram devastadas. E para quanto tempo levaria para essas árvores, né, se desenvolverem de novo? E será que elas vão se desenvolver de novo, vão replantar, vão reflorestar? Não vão fazer isso. Por quê? Porque essa devastação, né, das florestas, que é feita em grande escala, geralmente é para a produção, tanto da produção de alimentos. Aqui em Rondônia, observamos aí a produção de soja, e também para a criação de animais, né? Principalmente estou esquecendo a palavrinha agora, para produção de alimentos, agricultura, e criação de animais é um outro nome lá. Isso precisa de muita terra. Então, quanto mais se cria animais, quanto mais aumenta a quantidade de pessoas no planeta, que não é só aqui, porque o que é plantado aqui, produzido aqui, vai para outros países. Por exemplo, são os chineses que compram a soja produzida aqui no Brasil, aqui em Rondônia. Os frangos que são produzidos aqui também no Brasil vai para os Estados Unidos, vai para a China. Então, essa produção de grande escala, cada vez mais vai tendo necessidade de produzir mais, alimentar mais pessoas, devastar mais florestas. Então, uma vez essa floresta desaparecendo, há o aquecimento global, o derretimento das geleiras, então vai criando assim, impactos, um impacto sobre o outro, e isso implicando na diminuição de chuvas ou de muitas chuvas, secas, né? Muitas secas, rios também sendo destruídos pela poluição, enfim, uma diversidade de coisas que vão desencadeando, certo? Então, voltando para a tela, estudante, hoje, na atualidade, né, podemos dizer, a questão ambiental avança cada vez mais o espaço nos meios científicos, no Estado, nas empresas, na mídia, em movimentos civis organizados, né? Há muitas instituições não governamentais, ONGs, que defendem aí a conservação do ambiente. A crescente preocupação, então, da qualidade de vida e com a degradação do ambiente levou ao desenvolvimento de diversos estudos e a criação de conceitos que ajudam a entender as suas relações. O filósofo professor que esteve num componente de filosofia
de um outro ano, né, de escolar, acho que foi terceiro ano, professor Dr. Joseni, ele fez um podcast conosco. Ele trouxe várias reflexões importantes. Ele disse que o avanço tecnológico expandiu, o poder alterou a natureza da ação humana. O progresso técnico tornou-se um mito que legitima uma nova ordem social. O progresso técnico quer dizer o quê? O avanço das tecnologias agrárias, né, as máquinas, e com a produção de grande escala, o homem é capaz de produzir mais, né, e coletar, né, colher esse alimento com o uso dessas tecnologias em grande escala. Então, quase não utiliza a força humana, e sim a força das máquinas. E em seu nome temos posto o meio ambiente em desequilíbrio, de forma tal que a própria vida do homem passou a estar em risco. Ou seja, se produz mais, aumenta os lucros, mas esse lucro é para poucas pessoas, só para os que têm condições, né, de empregar essas tecnologias. Aquele grande produtor, o dinheiro fica na mão de poucos. E assim esse indivíduo degrada a natureza e ainda vende esses alimentos super caros, né? Além disso, ele defende também, né, o professor Dr. Joseni, uma ética da responsabilidade. Ou seja, precisamos ter ética ambiental, que é responsabilidade de como cuidar do nosso planeta. Produção, consumo e sustentabilidade. Diante da Revolução Industrial, iniciou, então, um acelerado ritmo no progresso de urbanização. O que aconteceu? As pessoas saíram do campo e foram para os centros urbanos, né, para os perímetros urbanos, aumentando a cidade. Então, com isso, aumentou também a necessidade de consumo, tanto de alimentos como de materiais, né? A cidade, então, passou a ser o lugar de muitas produções e também de poluição provocada pelas fábricas instaladas, né? E também pela produção de lixo. Quanto mais se produz, mais nós compramos e produzimos lixo. E esse lixo vai ser descartado de forma irregular, né? No atual período histórico, o desenvolvimento técnico-científico tem forte base na indústria. A alta densidade populacional em áreas urbanas, pouco mais da metade da população mundial vive hoje em cidades. Então, observamos aí, né, que o planeta está inchado, né? Não podemos dizer isso. Nascem muito mais pessoas, apesar que morrem muitas pessoas, porque hoje há menos guerra, né? Graças a Deus. Antes tinham mais guerra, mais conflitos. Hoje tem menos conflitos, mas morrem muito mais pessoas também. Mas, mesmo assim, o planeta está superpopuloso, né? Não sei se existe esse verbo. Um montante de mais 7 bilhões de habitantes no planeta. Com isso, tem o quê? A necessidade de produção de vários bens essenciais à vida humana. E muitas coisas também que não são essenciais, né? Sabemos que há muitas produções de coisas que não são essenciais para a nossa vida e, mesmo assim, nós consumimos. Se formos no mercado de importados, nós vamos observar o quanta bugiganga esses chineses produzem e sem necessidade, só vão produzindo lixo e utilizando os recursos da natureza, né? Inclusive de supérfluo. Olha aí, eu falo antes, depois vem um texto. Inclusive de coisas supérfluas, bem como a demanda por alimentos. Sem dizer o quanto desperdiçamos alimentos também. Então, nós somos muito desorganizados, podemos dizer assim. Outro fator na atualidade é a crescente instalação de indústrias fora do perímetro da cidade e de áreas de produção agropecuária. O crescente ritmo da produção industrial demanda aumento constante de infraestrutura, tornando necessário aperfeiçoar as redes de transporte e de comunicação. Então, queridos, quanto mais produzimos, mais devastamos o ambiente. E é um ciclo, porque quanto mais consumimos, aliás, só se produz muito porque consumimos. Já perceberam? Toda vez que nós
trocamos um computador, para onde vai esse lixo? Não é reaproveitado. Quando trocamos um celular, não se utiliza mais esse material. Tem cidades inteligentes, com gestores, governos inteligentes, que sabem reaproveitar esses materiais. Na atualidade, já se fala muito de reaproveitamento, de reciclagem do lixo. Há catadores, somente de latinhas, de bebidas, as garrafas PET. Tem uma imensidão de coisas que pode ser utilizada com a garrafa PET, porque esses produtos demoram muito a decompor na natureza. Já pensou uma garrafa PET no rio, uma lata, pneu, esses materiais demoram muito a se decompor. Uma vez exposto na natureza, ele vai ficar ali por muito tempo. Então, precisamos aprender também, reutilizar e consumir menos. Consumir o que é necessário, mas evitar, então, as coisas que são supérfluas. Muito bem, voltando para a tela, vamos falar, então, sobre um pouco sobre como os grupos sociais tratam essas questões também do meio ambiente. Como as comunidades indígenas, que são diversas, temos diversos grupos indígenas, etnias indígenas, comunidades também étnicos quilombola, comunidades rurais, e outros, são povos que moram muitas vezes em áreas campesinas, áreas do campo, margens do rio, florestas. Há séculos organizavam suas vidas respeitando a ancestralidade, seguindo o quê? As tradições dos seus povos, dos seus antepassados. Essas pessoas, no âmbito cultural, social, econômico, religioso e na relação com a natureza e o uso dos recursos naturais, tinham, então, práticas sustentáveis. Eles não degradavam a natureza. Os povos indígenas não utilizam, não produzem lixos. Por quê? Porque eles utilizam do que há na natureza. É claro que as comunidades que moram mais próximas à cidade utilizam, sim, somente dos produtos industrializados, mas os povos os ancestrais viviam lá do que era produzido na natureza. Então, eles não tinham grandes impactos na natureza, de devastação. Esses povos, que são considerados comunidades tradicionais ou povos originários, porque eles são os primeiros da origem aqui do continente, para esses povos o conhecimento, como as inovações e práticas criadas por eles, são passadas de geração a geração, que são as técnicas rudimentares, a utilização dos recursos da natureza sem degradar. Então, essas ações, esses modos de vida não degradava a natureza, não degrada a natureza. Porém, com o avanço das tecnologias e da grande produção, somente o aumento das cidades, passou, então, a degradar, a sociedade degradar a natureza. E a base da reprodução social, cultural, ancestral e econômica, que, por sua vez, são alicerçadas na maneira como eles ocupam e usam os seus territórios e recursos naturais. Então, esses povos, essas comunidades dão exemplos de como manter a natureza viva, manter a natureza preservada, utilizam de forma correta. Eles preservam os ecossistemas com mínimas alterações possíveis. São permitidos usos indiretos de seus recursos naturais, como, por exemplo, parques nacionais, reservas biológicas, reservas ecológicas, estações ecológicas, refúgios de vidas silvestres e monumentos naturais. Então, devido aos movimentos dessas comunidades, desses povos, que ainda temos parques e reservas biológicas e reservas ecológicas aqui no Brasil, porque senão já tinham destruído tudo. Os urbanos,
os grupos urbanos, podemos dizer assim, os donos, né, das tecnologias, os grandes burgueses, que só pensam em produzir e acumular bens econômicos, já teriam destruído tudo. Hoje, aí depois eles podem migrar para outro país e nós ficamos aqui, só com o lixo, a fumaça e a seca. Unidade de conservação. Na conferência, então, o que é uma unidade de conservação? Estudante, vocês conhecem mais do que eu. Nós temos estudantes lá no Cuniã, que é uma reserva, né, ecológica, no qual há grande quantidade de jacarés, né? Podemos dizer que é um local de conservação no qual que não há caça predatória, se controlada, né, dos jacarés. Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, 175 países reconheceram a relevância dos sistemas nacionais de unidades de conservação para proteger o ambiente em cada território. Então, as unidades de conservação, os parques ecológicos, as terras que são preservadas, principalmente as terras indígenas, é um fator importante para a conservação da natureza. Estudante, isso mesmo, porque se deixar, as pessoas vão devastar tudo, vão derrubar para plantar, muitas vezes alimentos que nós não estamos nem utilizando. A soja produzida aqui, né, nos perímetros aqui em Rondônia, por exemplo, não fica aqui, nós não utilizamos dessa soja. Para onde vai? É exportada. Mas o que é feito dessa soja? Será que é para alimentação mesmo? Eu ouvi dizer que é para fazer ração para animais, né? Mas, enfim, temos que pensar sobre tudo isso, porque nós entregamos o nosso ambiente natural para esses exploradores. Muitas vezes eles vão devastar, vão usufruir, vão retirar e vai deixar aqui o deserto e depois eles vão embora. Como eu disse, eles têm condições de viver em outro país, né? Em outros países, qualidade de vida, e nós ficamos aqui. Se a gente não cuidar do Brasil, nós podemos chegar a esse ponto de ter aí péssimas condições climáticas e muitos fenômenos naturais causados pela ação humana. Já tem pesquisa sobre isso. Eu não estou falando do nada, não. E a gente tem visto isso acontecendo, né? Todo ano tem fenômenos naturais que devastam aí cidades, como tivemos lá no Rio Grande do Sul. Ali, aquele fenômeno que ocorreu, que a cidade ficou quase toda debaixo d'água, tem ação humana ali. Então, precisamos pensar eticamente sobre a nossa casa, né? O ambiente que é a nossa casa. Não só o nosso quadradinho lá, e sim todo esse planeta, que nós temos que pensar também nas futuras gerações. Voltando para o texto, para concluir essa aula, vamos aqui. No Brasil, em 2000, a Lei 9.985 criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Definiu, então, que como o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo água, espaços naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público com o objetivo de conservar, proteger os limites definidos. Há dois grandes grupos de unidade de conservação no Brasil. Unidade de conservação de proteção integral, que preserva os ecossistemas em mínimas alterações possíveis e são permitido uso direto de seus recursos naturais. Certo? Então, é importante que há esse equilíbrio, né? Esse controle do que pode ser utilizado. Unidade de conservação de uso sustentável. Essas unidades permitem, então, a presença de moradores locais, cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, o famoso extrativismo. Então, o que é utilizar a natureza de forma sustentável? Por exemplo, o extrativismo, coleta de alguns frutos naturais, como o açaí, a castanha do Pará, né? Faz-se a coleta sem danificar a natureza. Então, as pessoas podem utilizar os recursos sem danificar, sem destruir a natureza, e sempre vai ter ali, né?
sempre vai ter aqui. Aqui é o PACAS novo, Redex estadual, espaço de conservação. Corredores ecológicos, a gente vê muito isso nas estradas, por exemplo, a 319, tem muitos corredores ecológicos. São áreas que unem UCS ou fragmentos de florestas. É uma faixa de vegetação que faz a ligação entre grandes fragmentos de floresta, unidades de conservação, que são separados por trabalho do ser humano, como agricultura, estrada, clareiras abertas, para atividades madeireiras. São constituídas unidades de conservação, terras indígenas e áreas de contato entre elas. O artigo 25 desta lei prevê que a unidade de conservação deve possuir uma zona de amortecimento, quando conveniente, um corredor ecológico. Voltando aqui, deixa eu ver se eu passei. Ah, está aqui. No artigo 225 da Constituição Federal de 88, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações. Presentes é o agora, né? Preservar e cuidar para a nossa qualidade de vida agora e no futuro. Vamos para a janela do corredor, né? O que diz a janela do corredor? A janela do conhecimento filosófico. Só não dá para me sentar nessa cadeira aqui. Pesquisadores analisam planetas existentes numa zona habitável, a qual é apenas um dos fatores que os astrônomos utilizam para saber quais planetas são promissores na busca por vida fora da Terra. Então, estudante, podemos dizer filosoficamente que os cientistas, né, estudam, né, para entender se há essa possibilidade de planetas que possa, aqui no sistema solar, né, nosso sistema solar, planetas que seja possível viver nele. O que vocês acham? É possível ter outro planeta para que a gente possa se transportar para esse planeta futuramente? Lembrando que só vai quem tem poder aquisitivo, não vai ter nave espacial para todo mundo, não. Então, é melhor cuidar da nossa casa, cuidar do que nós temos, né, com amor, com respeito à natureza. Os animais precisam de respeito do homem, né, porque eles também são seres vivos e têm o seu lugar na natureza. E somos nós que invadimos a casa deles, não é ele que invade a nossa casa, né? Somos nós que se aproximamos dos locais onde os animais estão. Então, pode ser que não exista esse planeta habitável. Então, vamos cuidar do nosso? Começa, cada um de nós, lá no nosso quadrado, né? Cuidando do lixo, deixando de consumir, de jogar lixo em qualquer lugar, entupir lá os locais onde passam a água. Por isso que em Porto Velho vive alagada, né, período de chuva, porque todo mundo acha bonito jogar lixo e entupir lá os canais. E aí, quando vem a chuva, os carros ficam atolados, né? Eu já quase tive que passar com um bote para chegar na minha casa. Quase que abandonei o carro para pegar um bote, porque a rua estava alagada. E isso é devido ao quê? A quem, aliás? A nós mesmos, que jogamos os lixos, né, em qualquer lugar. Então, reflita sobre isso e cuide aí do seu lugar, onde vocês moram, porque é o melhor lugar. Eu não quero ir para outro planeta, não. Quero ir para o céu, mas para o planeta não quero, não. Outro planeta não. É aqui mesmo que eu quero ficar, porque aqui é maravilhoso. Eu amo tudo que tem no nosso planeta, então temos que cuidar dele. Voltando para a tela, fica aí a dica, então, de pensar: é possível morar para outro planeta? Transferirmos para outro planeta? Não, eu acredito que não, mas dê a opinião de vocês aí, entre os colegas, e vão pensando. Essas são as referências e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!